isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Oh, glória a Deus, que o Senhor abençoe a sua tarde, em nome de Jesus, seu coração, e eu louvo ao Senhor pela sua vida, todos que estão em casa unidos conosco, e essa palavra aqui é poderosíssima, né? Porque eu vou mostrar para vocês aqui que o próprio Deus fala de um espírito de excelência, né? Gente, é uma excelência, você sabe assim? É uma coisa bem, né, gente, bem aprumada, bem feita, adequada. E é isso que Deus exige de nós, para nós sermos promovidos, porque todo mundo quer promoção, tá? Mas para ser promovido por Deus, tem que ter o espírito de excelência, que é o que ele exige e o que a Bíblia mostra, de pessoas e tudo mais, e o próprio Deus ensinando sobre isso. Então abre a sua Bíblia em Salmos, mas vamos lá então que eu vou falar como ter um espírito excelente. Versículos 6 e 7 de Salmo 75, ele diz: porque não é do Oriente, e não é do Ocidente, e nem do exército, que vem a promoção. Aí está auxílio, mas gente, vocês sabem que tem muitas traduções, tá certo? É promoção. A tradução correta seria promoção. Então, não é de canto algum que vem a promoção. Ele diz no 7, Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Peraí, mas Deus faz essa distinção? Não, ele vai explicar como que é isso, porque ele está falando da excelência do Espírito, que é a promoção. Porque para você ser promovido, você tem que ser excelente no Espírito. Um Espírito de excelência, como Deus... Ele tem esse espírito, por isso que nós podemos ter. Então, não é de lugar nenhum, não são pessoas que promovem. Isso não é só para uma promoção, para andar com Deus, no chamado, no ministério, mas também na vida, em qualquer área da nossa vida. O correto é Deus nos promover, porque nós nascemos de novo. Então, tudo que acontece na nossa vida tem que vir de Deus, se nós tivermos um espírito de excelência. É diferente, né, de você ficar contando com pessoas para te promover, porque a gente sempre vê uma injustiça, né? Não, aquele lá, não foi justo o que aconteceu, porque não era para ser, né? Mas isso é porque o mundo é assim, quando é com força humana. Quando é com Deus, existe o espírito de excelência na vida da pessoa, então o próprio Deus, ele vem com a promoção. Então, por exemplo, dentro de um ministério, muitas pessoas ficam, eu não fico nessa igreja porque ninguém me promove, aqui não tem chance, aqui não sei. Não é o caso de você querer promover pessoas, porque é coisa espiritual. Você é que tem que ter a visão de Deus, a palavra de Deus, o impulso dele, o que ele falou para você fazer, isso que é. Mas depois há uma concordância entre todos e tudo mais. Certo? Não é bom saber disso? Porque está cheio de gente querendo promoção. Eu fiquei esperando por toda a minha vida, buscando. E toda pessoa que quer ser promovida por Deus vai ter que saber esperar. Porque não é no nosso tempo, é quando nós estamos preparados para aquilo que Deus vai mandar fazer. Isso que é. Por quê? Porque Deus cuida de nós, né, gente? Ele não vai mandar você fazer uma coisa que você não está ainda apto, correto? Para você... não ter condição de enfrentar o diabo. Então, Deus me deu a palavra, eu tive que enfrentar todos os não que existem na vida. Mas é isso aí, tem que saber. Então, vamos ver Efésios, aqui ele já vai começar a ensinar. Efésios capítulo 6. Vocês não acham bom saber isso? Porque, gente, tem muitas pessoas dentro da igreja promovendo os outros. Sabe? Não é hierarquia. Tem que ver o que Deus está fazendo no coração das pessoas. É por aí que vale. Então, Efésios capítulo 6, nós vamos ver então os versículos de 5 a 8. Presta atenção, olha só. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, ele está falando aqui
Tudo que nós vamos fazer como nós fazemos para o Senhor Jesus. Aqui na carne, servindo, vamos dizer, qualquer pessoa que vai fazer uma coisa para outra, ela tem que fazer com um espírito de excelência. Versículo 6. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Tem muita gente que na frente dos outros é aquele rapapé, né? Que vocês sabem, fica aquele confete todo, mas quando aquilo acaba é tudo jogado no lixo, é aquelas coisas que não sei o que, né? Então agora o versículo 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, cada um, onde você estiver na vida, receberá isso outra vez do Senhor, para que seja servo, quer que seja servo e quer livre. Seja livre, não importa onde você esteja. Então veja como que é o espírito de excelência. Ficou claro aqui? Tudo que você for fazer, você faça como que seja para o Senhor, e não é na frente dos outros que você está mostrando que você está bonito. É no seu particular, até você sozinho. É esse o espírito da excelência, que você faz com, sabe, primazia, com perfeição, vamos dizer, buscando tudo muito de coração, dando o seu melhor, tá? Porque o servo tem que fazer tudo direitinho. Seja um servo, aqui na parte carnal, um empregado, digamos, um empregado. Em qualquer lugar, ele tem que ser muito bem exímio ali no que ele faz. Fazer tudo direitinho. Então, esse é o espírito de excelência. Porque o Senhor disse, aonde você estiver, se você é servo ou você é livre, Deus vai te retribuir. Você vai ser promovido. Só que a pessoa tem que saber esperar. Porque ela tem, sabe, Deus está vendo como que isso é feito. A gente pode lembrar de José do Egito, né, gente? Ele, na prisão, ele tinha um espírito de excelência. Ele trabalhava lá não como um presidiário, sabe, que foi vendido daquela maneira, que foi tacado na cisterna, que foi vendido como escravo e tudo mais, caluniado, etc, etc, etc. Ele não estava lá com aquela revolta, vai ver quando eu sair daqui, que se dane, não. Não, ele agia dentro da prisão com tanta excelência que ele tinha a chave da prisão. Ele estava assim, ó, igual o carcereiro. O carcereiro falou, ó, ficou na boa, faz tudo aí. Porque ele podia sair. Mas ele esperou. Vocês estão acompanhando, gente? Só o Espírito Santo pode nos fazer assim, com a palavra de Deus. E é assim que nós temos que ser. Porque na sua vida, no dia a dia, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Deus vê o teu coração. Deus vê você. Então, faça com excelência tudo o que você for fazer. Quando você não estiver aguentando, que você estiver caído, abatido, pede para o Espírito Santo. Ele vai te ajudar. Porque isso tudo envolve o amor, tá certo? Então, aonde você estiver, o trabalho que você exerce, não precisa ser no ministério, mas aonde você trabalha, um trabalho secular, você tem que ter um espírito de excelência, e isso é que vai ajudar você, tá? Então, o que não pode, por exemplo, nesse caso? Eu vou fazer rapidinho, para acabar logo. Não é assim o negócio. Eu quero me ver livre logo e depois, ó, ficar no celular, ficar conversando, sabe, não fazer nada. O preguiçoso, o indolente. Esse é o tapeador. Esse não vai ter promoção. Deus não vai promover um tipo desse, que faz tudo rápido, de qualquer jeito. Está aqui, apresenta o trabalho, parece que foi lá feito de qualquer jeito, certo? Não pode. Não é bom saber disso? Quando for fazer, tem que ser tudo muito bem feito. Então, veja, a gente precisa do Espírito Santo, mas ele vai nos pondo essa condição de sermos excelentes no Espírito. Então, não é para fazer corridinho de qualquer jeito que Deus vai dar a promoção. E o amor de Deus vai sendo envolvido nisso. Isso tira o peso da sua vida, sabe? Tipo, segunda-feira. Segunda é igual ao domingo, a mesma coisa. Tem a ver. Então, você tem que ter o amor de Deus. Fazer isso, Deus vai te promover, tá?
E se você é aquela pessoa que faz além do exigido, você também vai ser promovido. Mas não precisa nem mostrar, você está fazendo. Vocês estão me acompanhando. Isso é muito bom. Você que trabalha, que tem um emprego, você tem que ser assim. Você que quer servir a Deus, você tem que ser assim. Faça além do exigido, sempre o melhor. Não faz nada atacado, jogado, porque isso não presta. Não vai ter promoção. Porque Deus é que vê. A gente pensa que não tem ninguém vendo. Tá assim. Eu sempre tive isso dentro de mim. Deus está vendo, mas eu não sabia onde disse Deus. Quando eu era católica, eu era muito jovem, 18, 20 anos, sei lá. Eu sabia que Deus estava me vendo. Eu sabia. Então eu sabia que eu tinha que ter uma conduta certa. Isso eu sabia. Então isso você tem agora muito mais, porque você nasceu de novo. Não precisa ninguém estar te vigiando. Você tem Deus que está vendo todo o seu comportamento, o que você faz, para Ele te promover, te dar o melhor. Entendeu? Então, Deus está observando todas as nossas ações, atitudes, o que falamos, o que fazemos, em público, no meio das pessoas, ou sozinho. Nós temos que ser exímios, nós temos o Espírito Santo. Por isso que o cristão, o crente, ele tem que se destacar do mundo. Mas o que a gente está vendo está igual, até dentro da igreja. Sabe, a gente não vê a diferença. Tem que ver aonde você for. Tem que ver a diferença, não precisa nem falar. É a sua conduta, é o que você é dentro de você, tá? Então, só quando temos esse tipo de, essa condição, esse jeito, é que Deus te leva para a promoção. Pode ser no ministério, que as pessoas todas gostam de servir a Deus, mas a promoção vem nisso. E pode ser também aqui na vida secular, no trabalho, onde você estiver. Então, veja Daniel 6, nós temos um super... Daniel 6. Nós temos um super exemplo aqui. Versículo 1, tá? Então, diz assim, olha. Pareceu bem a Dario constituir sobre... É o reino persa agora aqui, nesse momento. Este era o império mais poderoso do mundo na época. Imagina isso. Mais poderoso no mundo na época, nesse momento daqui. Então veja aqui, Daniel, o que acontece. Parece bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Ele foi um escravo promovido. Está valendo? É a mesma coisa do José. Não vou entrar lá, porque senão vai ficar uma coisa muito extensa. Mas o caso é o mesmo, tá? Então ele tinha um espírito excelente, e para nós a dica aqui é essa. Você quer ser promovido? Você tem que ter um espírito excelente. Você tem que ficar firme na sua excelência que Deus está vendo por você. Porque nem sempre a gente vai ver essa promoção quando Deus faz. A gente vê muito as pessoas, elas se adiantando, achando que elas podem se promover por elas mesmas. Mas como elas não têm raiz espiritual e a condição de Deus para fazer aquilo, depois uma hora ou outra acontece alguma coisa ruim com elas, porque o diabo vem. Então a pessoa precisa estar preparada, tá? Porque a gente vê, como eu disse, a gente vê muitas vezes pessoas promovidas com a promoção de homens e os outros falam, mas isso não é justo. Ué, mas não é mesmo, porque é uma condição que o homem põe. Homens, quem não está guiado pelo Espírito Santo, anda pelo que vê, interesse, acha que mas não é aquilo que Deus está vendo. Deus está vendo o que eu já disse aqui, realmente dentro de nós, tá? Mas, por outro lado, a gente tem que entender o seguinte, Deus quer abençoar cada um. Cada pessoa que nasceu de novo, Deus quer abençoar, só que Ele não pode, porque a pessoa não está na condição. Então, existe esse empecilho, Deus não pode fazer, a pessoa não está em condição,
E muitas vezes ela fica achando que Deus não quer fazer. Não é que Deus não quer, Ele não pode. Porque Ele ama você. Ele não vai tacar você no fogo. Você tem que estar preparado para fazer o que Ele te chamou. Porque o diabo vai vir, tá? E por que eu não estou preparado? Por causa do meu modo errado de pensar. Eu penso errado. Eu penso errado contra o que Deus pensa. Então eu estou errado aí. Eu não consigo sair disso. Então eu não posso ter promoção. Por isso que tem que haver a transformação da mente. Através da palavra. Tem que estudar bastante a palavra, ler bastante, orar em línguas, se aprofundar, se interessar em fazer isso. Porque não é só assim do nada que você vai fazer coisas para Deus, para ser promovido, em qualquer área, não é? Você não pode ser promovido do nada, você nem tem capacidade, você nem pensa dentro daquilo que é para você fazer. Então, eu não penso como Deus pensa naquilo que Ele quer que eu faça, então Ele não pode me promover. É aí que está o negócio. Então, veja 1 Pedro capítulo 5, olha só. Vamos ver o versículo 5, olha só. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Então, ele está dizendo aqui que os jovens têm que ser submissos aos mais velhos. Você vai aprender. Agora, você me abre uma igreja aí só com um jovem, nasceu de novo hoje, sabe o que uma pessoa dessa? Não foi treinado em nada, não passou por situação alguma, não tem experiência nenhuma na vida espiritual, como lidar com os ataques do diabo, aí junta aquele bando de jovens e começa a fazer sua coisa de cabeça. Não é por aí. Então veja a ignorância espiritual, né? De querer, sabe assim, pois quando o Senhor diz, vem, aprende de mim, porque o meu jugo é leve, então ele já dá a entender a junta de bois, que é um jugo que põe no pescoço do boi. Tem juntas de boi que são vários, tem de 2, tem de 4, tem de 6, quem já andou aí para as fazendas, para os interiores do Brasil. Então eles eles aram a terra, eles carregam coisas, só que sempre é o mais velho que fica no comando para ensinar o mais novo. O que está ali na frente de tudo é o mais velho. Porque quando o outro quer se fazer assim, ele puxa. Então, por isso que o mais novo tem que se submeter ao mais velho. Porque ele já experimentou, ele já passou por muitas coisas, tem experiência. Então, é ele que vai ensinar. Então, é isso aí. Outro sim, continuando no versículo 5. No trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, amém? Te promova. É isso aí que ele está dizendo. Então, quando ele diz aqui, resiste aos soberbos, ele está falando do orgulho. Só que o orgulho não é só arrogância. A pessoa arrogante, ela já sabe. Mas não é só isso daí, não. É a pessoa que confia só em si mesma. Ela sabe, ela se posiciona naquilo, ela fica firme naquilo. É isso aí que Deus está falando. Não é para ser assim. Não é para ser arrogante, porque não é o caso só ser arrogante, mas confiar só em si, muito menos, porque isso não serve para se submeter a Deus. Esse tipo que ele está descrevendo aqui, tá? Então, essa é a pessoa, quando ele está dizendo aqui, ele resiste ao soberbo. É a pessoa que pensa nela, só nela. Ela sabe, ela é poderosa, ela vai para frente, ela que inventa. Deus resiste, não vai ter promoção. Está valendo? Tem que saber se submeter. Por isso que tem que orar muito em línguas, para o Espírito Santo trabalhar com esse troço horrível aqui dentro. Sabe, assim, com uma pedra, que vai ter que ser rompida, vai ter que virar pó, vai ter que sair. Não dá. Entendeu? Todos nós nascemos com orgulho. Uns mais, outros menos, uns mais de um jeito, outros de outro. Mas, de qualquer maneira, tudo isso vai ter que ser podado. Vai ter que ser tratado. E é o Espírito Santo com a palavra. Por isso que tem que passar horas orando em línguas, lendo a palavra, ficando na presença de Deus, porque você não vê, mas Ele está agindo nessas áreas.
para ele poder dar o comando, porque nós não permitimos comando de Deus, não só de pessoas, que dirá de Deus. Então pensa, isso daí é além de uma arrogância. E com esse tipo de atitude, Deus não promove. Vai ter que ficar esperando. Vai esperando. Vai ficar esperando. Tá valendo? Porque ainda não foi tratado. Precisa mudar isso tudo. É lógico que Deus ama essa pessoa. Deus ama todas as pessoas, incondicionalmente. Ele ama igual. Todo mundo Ele ama. Mas Ele não pode fazer nada com a pessoa que está nessa condição, porque ela não está preparada para assumir o que Deus vai dar para ela fazer. A gente vê com José do Egito, né? Ele foi uma pessoa, ele levou um tempo aprendendo para ele tomar liderança, gente, de um país, o país mais poderoso da época, que era o Egito, e para ainda comandar as outras nações ao redor. Você imaginou? Ele era, gente, ele estava acima do rei. Ele era o governador do país. Mas ele, gente, foram anos de submissão e sabendo o que Deus falou para ele fazer. Porque Deus falou, eu vou fazer isso. Deu sonho e tudo mais. Então ele sabia. E ele tinha comunhão com Deus dentro daquilo. Orando, esperando, buscando. Então, gente, pessoal que está em casa, inclusive, que às vezes fica reclamando, eles não me dão chance, eles não sei o quê. Mas se você ficar firme na palavra que Deus te deu, com o espírito de excelência, Deus vai te promover. Porque o que é luz, aparece. É isso aí, a promoção vai vir. Vocês estão acompanhando? Não tem quem vai te derrubar. Porque Deus é Deus. Ele vai fazer o plano dele acontecer na tua vida. Se você tem o espírito de excelência, fica firme esperando. Não adianta você querer adiantar o passo. Se Deus não te pôs, você não está preparado. Você tem que esperar. Mas vai provando que você é um espírito de excelência, tá? Você é capaz porque Deus formou a capacidade dele dentro de você. Nem sempre é um talento nosso que é o que Deus vai usar, nem sempre. Ele vai formar você. Pensa nisso. Se você quer tanto servir a Deus, pensa nisso. Porque tem um chamado de Deus dentro da sua nova natureza. Existe na hora que você nasceu de novo. Né, gente? Então, é tudo isso que ele está mostrando aqui para nós, tá? E esse é o motivo porque Deus não promove. Porque Ele ama demais cada um. Ama você. E Ele não quer te pôr num lugar onde você vai cair. Onde você não vai aguentar o ataque do diabo. Então, nunca sou eu que estou segurando aqui coisa de ninguém. De jeito nenhum. Eu estou todo dia ensinando aqui. Vamos comigo, vamos fazer, vamos fazer. Depende de você, o que você está fazendo, o que você quer. Se você quer só a bênção de Deus, que é a minha oração, então fica nisso, amém. Se você quer crescer, trabalhar no reino, servir no reino, aí é outra história, você vai ter que fazer. Mas eu tenho experiência, eu posso te ajudar. Mas é você que tem que fazer. Deus não rejeita você. Deus não rejeita você. Ele te ama. Só que Ele não pode fazer o que você quer, porque você não está pronto. Então, nunca traga no seu coração, Deus não me quer. Isso não existe. Deus te quer, Ele morreu na cruz. Ele morreu por você. E agora você é que tem que chegar lá, tá? Então, porque quando você chegar lá, se você não estiver preparado, vamos que Deus coloque você hoje. Então você vai fazer isso. Você sai correndo alegre. A pressão vai vir imediatamente. Pode ser uma pressão financeira, pode ser uma pressão de enfermidade, pode ser uma pressão familiar. Gente, são tantas coisas. Pressão nos relacionamentos. Cada coisa que o diabo vai pôr, pessoas que te ajudavam ou que ia acontecer, larga tudo, você fica sozinho, abandonado. São pressões e pressões que o diabo vem, porque ele quer ver se nós estamos naquilo que Deus falou. E é isso que Deus está poupando. Está valendo? Você vai aguentar? Você vai aguentar? Porque só tem uma estrutura para você aguentar, é Cristo Jesus.
É a palavra. Não é bom você entender que Deus não te rejeita? Que Ele não está segurando nada na tua vida? Vai orando, lendo Bíblia, se aprofundando, ouve esses ensinos todos. Os que falam do Espírito Santo, os que falam de amor, os que falam de perdão, os que falam da vida espiritual, os que falam das profecias, enfim, tem tudo aqui de ensino. Os que falam de enfermidade, cura e etc. Vai se aprofundando, vai orando, vai buscando esse Deus. Ele está te arrumando, porque Ele está mudando você por dentro, para Ele cuidar inteiramente de você. Então, Ele não rejeita ninguém, é bom saber isso. Né? Então, agora nós vamos voltar para... Nós vimos ali em Daniel 6, versículo 3, que a excelência do Espírito dele foi que promoveu ele. Né, gente? Ele ficou firme, com a mesma atitude, não cria caso. Gente que fica criando caso, criando problema, e tititi, essas pessoas, elas estão presas em si mesmas, na carne, em situações, em vez de estarem livres, né, abertas para o Espírito Santo para guiá-las, tá? Então nós temos que ter atitudes certas para Deus nos ajustar e aprovar. Como foi Daniel. Espírito excelente, atitudes corretas que ele teve o tempo todo que ele foi no cativeiro, quando eles pegaram lá em Jerusalém. E levaram, né, as pessoas para lá. Então, ele teve atitudes certas. É isso que você tem que entender. As suas atitudes têm que ser... Às vezes a gente faz um rolo e tal, mas, gente, logo se você é uma pessoa de oração, ele vem correndo e fala, não pode fazer isso. Você se redime. Você vai diante de Deus, sabe? Você, não, eu quero mudar, não quero ser isso, e Deus vai te ajudando, acabou, pronto, acabou. Não precisa ser 5, 8, 20 vezes. Uma vez basta. De erro. Você tem o Espírito Santo, fica firme. Ninguém está te rejeitando, ninguém está te pondo para trás. Ninguém está pegando mais esse do que aquele. Deus não faz isso. Ele age dentro daquilo que você está se propondo e se entregando a Ele. Para Ele te ajustar, tá? Então, nós vamos ver agora em Daniel, capítulo 1, que ele, Daniel, e os 3 amigos tinham... Vocês sabem os amigos dele, né? Nós vamos ver os nomes lá. Eles tinham os 4 espírito de excelência. Então, vamos lá em Daniel agora. Capítulo 1. Bom, então, versículo 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Então, lá veio o rei da Babilônia e faz aquele assalto no templo. Leva tudo que é de ouro, etc. Disse o rei, versículo 3, a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus, interesseiros, né? Roubando tudo. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se.
Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Isso aqui é graça e favor, tá? Essa misericórdia aí. É bem que assim que acontece. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age como os teus servos, com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. Então, nós sabemos que Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém 4 vezes. Aqui, nesse caso aqui, não está bem especificado se essa foi a primeira vez, foi a quarta, enfim, qual que tenha sido. Mas o que nós sabemos é o quê? Que foram levados todos os jovens, como ele disse lá. Mas vocês sabiam que quando eles chegavam para tomar uma cidade, eles tacavam fogo, destruíam tudo, matava todo mundo e tomava posse, né? Então, nós não sabemos se a família foi junto, se só foram os jovens, que aqui não descreve. Mas nós não vemos nem um pouco eles, assim, mostrando a amargura, o ódio, a revolta, embora eles tivessem sido tocados emocionalmente, obviamente, né? Eles estão presos, cativos, eles não estão sabendo cadê o resto, viram aquela invasão, aquele horror, que eles chegavam já atacando fogo, e acabando com tudo, tá? E o que nós vimos aqui, nos versículos 3 e 4, que eles queriam toda a tecnologia, vamos dizer hoje, a tecnologia que eles tinham, os judeus. Por isso que eles falam lá, tudo dos caldeus eles queriam, para implantar no governo deles, para eles serem grandes, serem bons nas coisas que eles tinham. Porque nós sabemos que os judeus, eles têm isso até hoje, né, gente? Na parte da ciência, na parte, sei lá, de tantos experimentos que eles têm lá, e de armas e outras coisas, eles têm toda uma tecnologia. E que os inimigos, os vizinhos, ficam de olho, querendo pegar deles, essas coisas. Então, isso já é uma coisa antiga, tá? Eles queriam usar isso tudo para eles. Mas, agora, no versículo 7, nós podemos ver aqui. No versículo 7, presta atenção. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. Para quê? Mudou, né? Que agora é Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Para quê? Para tirar até a identidade deles, de judeus. Eles queriam mesmo transformá-los, sabe assim, numa mente babilônica, inteiramente. Então, a gente precisa também prestar atenção o que o diabo quer fazer com a gente, às vezes. A gente precisa tomar muito cuidado, aonde ele está nos levando para destruir a gente, tá? Para que eles queriam fazer isso? Para justamente fazê-los desobedecer a Deus, porque Satanás vem com isso. Se ele começa a colocar você em ambientes e situações, ele quer tirar a identidade de Cristo Jesus, da nova natureza de você, para que você desobedeça a Deus e seja fatal. Então, eles tentaram fazendo isso daqui, tá? Mas nós vimos aqui, nos versículos de 5 a 8, que eles não quiseram desobedecer a Deus, de jeito nenhum. Eles não quiseram desobedecer, tanto que ele falou assim, olha, eu não vou, eles não quiseram comer a comida deles, por quê? Porque a comida deles era diferente, e o problema com a carne, porque a carne dos judeus tinha toda a lei que Deus colocou, que tinha que tirar o sangue, todo aquele processo. E quais animais que não comiam, quais que podia e como que tinha que ser. Então, eles, nessa parte, eles não desobedeceram a Deus.
em hipótese alguma. Por isso que ele veio com essa jogada de que eles queriam só comer aquela comida leve, tá bom, não precisa trazer vinho, não precisa trazer nada disso que a gente não quer, e nem as carnes, as comidas deles, porque eles não iam provocar Deus, e contra a lei deles, que esse era o golpe, né, do diabo, tá? Então, se eles tivessem aceitado prontamente, não fossem pessoas de um espírito excelente, que agora você vai entender essa parte, o espírito tinha cedido na hora, banquete, ai que beleza, e tal, eles desobedeceriam às leis de Deus. Então, eles estavam desobedecendo Deus. Então, precisa prestar bem atenção o que é um espírito de excelência. Você jamais pode fazer o que a palavra de Deus diz que não é para fazer. Em que condição você esteja. Está valendo isso? Que é o exemplo que nós estamos tirando deles aqui, tá? Acontece que hoje em dia os crentes, de um modo geral, eu digo de um modo geral, tá? Estão aceitando tudo que Deus abomina. Porque hoje em dia. Hoje em dia. Gente, o que acontece de aborto nesse mundo, até no meio cristão, de monte, não é para aceitar isso. Isso não pode acontecer. Né? Outra coisa, sei lá, você está aceitando toda a condição aí de transgêneros, já com as crianças. Mas hoje é assim, hoje é... Quer dizer, você anda com as pessoas que fazem e você aceita. Não pode, em hipótese alguma. Ou não anda com essa gente, ou se tiver com essa gente, você dá o corte. É o que ele está mostrando aqui. Espírito de excelência. Está valendo? Não, isso é contra Deus. Acabou. Agora, se a pessoa é incrédula, não tem nada a ver com você. Né? Agora, a sua família, você pode rebater, eles vão te respeitar daqui a pouco, se você estiver firme na palavra. Se é gente de fora, aí que tchau, né? Porque você viu mesmo aqui, eles não aceitaram. Então, é isso que a Bíblia está mostrando para nós. Que não pode aceitar. Porque está cheio de crente que sabe a verdade de Deus e aceita. Vocês sabem disso. É o que eu trouxe, aquela doutrina do Nicolaítas, eu trouxe. Quem não viu, vai pegar aí no site que está lá. Então, o próprio Jesus falou isso lá em Apocalipse. O que vai acontecer, né? Com essa doutrina, o que ele vai fazer? Então, não é para você ficar aceitando tudo que é pecado. Você tem espírito de excelência. Você não pode passar por cima das leis de Deus, da palavra de Deus. Você tem que ser firme. Não é para ficar passando a mãozinha no pecado, dando tapinha no ombro, para você ser aceito pelas pessoas. Então, as obrigações que eles tinham que fazer, eles fizeram. Portanto, as obrigações que nós temos que fazer, nós fazemos. E as realizações é Deus que faz. Tá certo? Nossas obrigações nós fazemos. As realizações é Deus que faz. Por isso que nós temos que ir na igreja, para ouvir a pregação do Evangelho, para ouvir o ensino, porque ovelha sozinha vai se contaminando com o mundo, já não sabe mais o que é certo e o que é errado. E quando vê, está andando no errado, achando que está certo. E que Deus é bom, que tudo dá certo, porque é paz e amor agora. Não tem nada a ver, hein? É o que está escrito na Bíblia e ponto final, tá? Então, toda pessoa que faz o que Deus manda tem o espírito de excelência. Nós sabemos disso. Se você fizer o que Deus diz que está na Bíblia, você tem um espírito de excelência. Se você faz um pedaço e não faz o outro, não tem, não está ainda. Então, Deus não vai te promover. Deus não vai poder te abençoar, te ajudar, cuidar. Porque Ele não cuida meia boca. Deus é o que Ele é dentro daquilo que Ele faz. Que Ele já designou, por exemplo. Tá? Agora, outra coisa que os cristãos fazem, eles não querem se comprometer a fundo com a palavra para não ficar mal com as pessoas, para as pessoas aceitarem. Acabam fazendo isso. Por que elas fazem isso? Porque isso vai custar coisas na vida delas. Por exemplo, vou perder estas amizades, vou perder estas pessoas, vou perder esta condição.
Então isso é um engano de um espírito desobediente a Deus. Então não é um espírito de excelência. Não quer se comprometer com nada do que é de Deus, da verdade, para ficar de bem com o ímpio. Não tem a ver, gente. É noite e dia. É sol e lua. São coisas de... Está valendo isso? Isso não quer dizer que você não vai ser agradável com as pessoas, amável, porque não é para você meter o pé no peito da pessoa, isso não é o caso. Mas você não vai entrar na condição das pessoas. Então, por isso que não dá para você participar de coisas do mundo todo dia. Você vem para a igreja, depois você sai daqui, você é do mundo. Então, você é do mundo, que é o que pesa mais na tua vida. Então, não tem um espírito de excelência. A hora que você precisar, você não vai ter o retorno de Deus, tá? Então, para ter promoção de Deus, precisa ser obediente a Deus e ter um espírito de excelência. Você está firme no que a Bíblia diz. Você é o que Deus diz. Porque Deus falou assim: eu sou o que eu digo. Eu não sou homem para mentir. Nós temos que largar a mão dessa vida carnal. Você não tem que ter vergonha. Quanto mais palavra de Deus você tiver, quanto mais comunhão você tem com Deus, mais autêntico você é na vida cristã. Você não precisa esconder. Você não tem vergonha e nem medo disso, tá? Agora, eu quero mostrar alguns... Veja aí, Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8. Então, versículo 1 de Salmos 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico, aqui é excelente. Essa palavra é, tá? Magnífico é excelente. Em toda a terra é o teu nome. Quão excelente em toda a terra é o teu nome. Pois expusestes no céu a tua majestade. Você viu que Deus é excelente? É isso aí. Ele é excelente em toda a terra, em toda a parte. Agora, Salmo 36, versículo 7. Salmos é o máximo, né, gente? É tão bom, é docinho, o salmo é bom. Quando você está lá embaixo, caindo, já revoltado, aí não, começa a adorar a Deus, começa a louvar, começa a confessar, vamos para as cabeças, Deus é bom mesmo, e aleluia, ai, faz um bem danado. Continua, mas não é só para ficar no salmo, né? Você tem que ver tudo que a palavra de Deus te oferece. Então, Salmos 36, versículo 7, olha só. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é precioso, ó Deus, como é excelente, ó Deus, o 7. Como é excelente, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Você viu que Deus é excelente? Porque na outra tradução, e aqui vem do grego, é isso aí. Como é excelente, ó Deus, a tua benignidade. Deus é um espírito excelente. E Ele nos deu a mesma natureza. Nós temos que partir para ser excelente. Tudo que você fizer, você tem que fazer com excelência. Não faz as coisas só, escondido, sozinho, de qualquer jeito, tacado. Ah, que ninguém está vendo. Não é isso, você não pode. Tá, né? Valeu bem isso? Amém. Nunca você vai esquecer, porque o Espírito Santo vai vir aqui, ó. Haverá sempre aquele atrás de mim, dizendo, este é o caminho. É Ele. Vocês vão escutar com a minha voz aí, de repente. Sai na Maria não, senhor. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Faça direito, que você não está sozinho, eu estou te vendo. Não faça isso nunca mais. Ai, gente, bem que eu estou precisando de uma caneta, não é linda? Ai, vou levar. Ei, mas o Espírito Santo vai falar, não, não faz isso. Não inventa, você tem o Espírito Santo aí dentro, você entende? Aí a pessoa trabalha lá numa empresa, não sei o quê, pega todos os clipes, todos os coisas lá, como chama? Grampeador, papel. Ah, papel eu levo. Você quer? Eu trago agora da minha empresa. Eu estou empresa do dono, cara. Que é isso? Você está acabando com a empresa, ladrão. Como é que você está fazendo isso? Ah, vou levar um pouco desses copinhos para casa, porque eu estou precisando. Meu Jesus, é cleptomaníaco mesmo. Tá? Então, a pessoa carnal é isso. Ela não tem noção de pecado, porque ela não foi justificada. A justiça de Deus em nós mostra o nosso pecado. Nós sabemos que é errado. Vocês estão acompanhando? Então, espírito de excelência. Agora, Salmo 150, versículo 2.
Já que é o 150, nós vamos encerrar, né? Viu? Vai tudo certo com Deus. Vai tudo certo, Deus sabe dar o fechamento da história. 150, versículo 2. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza, a sua excelência. A excelência de Deus é grande. Louve a Deus pela excelência dele. Você está acompanhando quando você está louvando a Deus? Porque Ele é, gente, Ele é. E esse Deus que é, entrou dentro de nós. Agora eu vou deixar o diabo agora me guiar. Fazer só coisas que não deve. Né, gente? Vamos largar a mão disso. Ficar na presença de Deus, buscar esse Deus, orar muito em línguas, Ele que ajuda. E ler a palavra, estuda a palavra. Louva a Deus. Para de querer coisas que você nem está precisando. É a carne. Para. É uma... Sabe, é uma gana. Isso não pode. Você sofre com isso. Porque isso nunca tem... É o que está escrito em Provérbios, né? Aquela ganância. Ai, você só quer mais, quer mais, quer mais. Nunca chega no lugar. Não tem fim. Quando você está com Deus, você está suprido. Você tem tudo. Maravilhoso esse Deus, não é?